Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, por esses dias, o Senhor Jesus Cristo tem me chamado a estudar 2 versículos em específico. E quando ele me chama para algum texto dessa maneira, eu sei que ele vai abrir os meus olhos para o que está contido ali. E eu não vou fazer muitos rodeios, não vou fazer nenhum mistério. O texto está em João capítulo 8. Os versículos são 35 e 36, que diz assim: Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem. E aí, meus irmãos, o que me chamou a atenção neste versículo 35 é que eu fui estudar para saber se esse filho realmente tratava-se de Jesus Cristo, porque ele está com letra maiúscula, né, do versículo 35. O filho fica para sempre. Então, eu comecei a pedir que Jesus abrisse os meus olhos para a verdade que está contida nesse texto. Qual casa está falando que o filho fica para sempre e o servo não fica para sempre, né? E então, irmãos, Jesus começou a ministrar ao meu coração sobre João capítulo 8. Esse capítulo, irmãos, vai falar a respeito de um assunto: pecado. João começa contando a respeito da mulher que foi pega em adultério, né? E Jesus disse para ela assim, vai-te e não peques mais. Se aquela mulher ouviu, se aquela mulher atentou às palavras de Jesus e creu, então ela saiu do pecado do adultério, né? E aí, então, irmãos, eu falo para vocês novamente. Esse capítulo vai falar a respeito do pecado. E o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui neste texto, nós vamos ver mais adiante que ele vai falar para os fariseus, né? Mas o que ele vai falar para os fariseus serve muito bem para nós. Nós precisamos sair do pecado, de todo tipo de pecado. Eu vou mostrar para vocês aqui no texto algo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração para que eu fale bem diretamente, porque nós precisamos tomar uma posição diante do reino de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo está chegando para buscar uma igreja sem pecados. Vamos então ver aqui. Versículo 12 em diante, Jesus começa uma discussão com os fariseus. E essa discussão acontece porque eles não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus. Muito bem. Se você não conhece o texto, eu oriento você que abra sua Bíblia, que estude. E eu também posso dizer a você que anote esses textos, esses versículos, o que será dito aqui no vídeo, porque talvez você participe de alguma célula, talvez você participe de um grupo de pessoas e você pode levar essa mensagem para muitas outras pessoas, para que elas também conheçam essa verdade, amém? Versículo 21 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui é que o pecado leva à morte. Jesus está alertando para que as pessoas busquem ser livres. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, você precisa buscar ser livre. Livre do quê? Do pecado, da morte. Essa também é a mensagem de Jesus nesse devocional de hoje.
Versículo 23 agora. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Em outras palavras, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o mundo é a casa onde vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados por um pouco de tempo. A minha casa, o meu reino, não é deste mundo. Então, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que por algum motivo, e este motivo é o pecado, eles estão ligados a este mundo que é finito e que o mundo é a casa deles neste momento. Mas que o reino de Deus é a casa de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Vamos agora ao versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem me ensinado, ao longo do meu ministério, que a origem de todo pecado que se nomeia, é não crer em Jesus. Esta é a origem. Existe, por exemplo, cada pecado, existe a prostituição, a avareza, o amor ao mundo? Claro, existe. Mas a origem da prostituição é não crer em Jesus Cristo. A prostituição nasce de um coração que não crê em Jesus Cristo. Ah, mas como assim, Cibele? A pessoa crê em Jesus, ela diz que acredita em Jesus. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crer em Jesus como dizem as Escrituras. Ou seja, nós precisamos nos apegar a ela, trazer a palavra de Deus para a nossa vida e viver segundo o que está escrito. Ou seja, aplicar nas nossas ações, no nosso dia a dia, aplicar nas nossas decisões, aplicar nos nossos pensamentos a palavra de Deus. Quem não faz dessa maneira não está crendo em Jesus, porque é exatamente isso que diz a palavra de Deus, crer como dizem as Escrituras, tá certo? Então, irmãos, eu digo para vocês com toda certeza, sem medo nenhum de errar, todo pecado, a origem dele está em não crer em Jesus. E por causa disso, muitos estão na prostituição, muitos estão na avareza. O apóstolo Paulo nos ensina que a avareza é idolatria, né? Quando nós idolatramos o dinheiro, nós permanecemos na avareza. Outro pecado, o amor ao mundo, né? Esse mundo oferece coisas que parecem ser bonitinhas, outras coisas que a gente já sabe que são ruins. Independente de qual delas você esteja apegado, mas se você está apegado em alguma coisa que o mundo oferece, que a vida terrena oferece, e está deixando de lado o reino de Deus, saiba que você está no pecado. E esse pecado vem de não crer. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus, tá certo? Então, irmãos, nós precisamos crer em Jesus, crer em suas palavras para que a gente seja livre do pecado. E para que a gente não sofra a consequência do pecado, que é a morte, né? Porque como o apóstolo Paulo falou, o salário do pecado é a morte. Jesus está nos ensinando aqui, nesse texto, nesse versículo, é que o pecado é um estado passageiro, assim como o mundo é passageiro. Às vezes, alguém pode até encontrar dentro do pecado um prazer, mas esse prazer é passageiro e que leva à morte. É por isso que Jesus diz, morrereis em vossos pecados. E crer em Jesus, irmãos, é um estado que nos leva para a eternidade. Ou seja, se numa ponta está o pecado, o mundo, e os prazeres, na outra ponta está o crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado leva para a morte.
Já Cristo, crer em Jesus Cristo, leva para a eternidade, tá certo? O mundo, meus irmãos, está muito vinculado ao pecado. E assim como o pecado leva à morte, o mundo está fadado para a destruição, como diz lá na carta de 1 Pedro. Eu vou então continuar aqui no versículo 31 e versículo 32 agora. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Então aqui, Jesus estava lá no meio daquela discussão, mas no meio de tantos lá que não criam nele, Jesus voltou-se para aqueles que criam e disse para eles: olha, permaneçam na minha palavra. Porque se vocês permanecerem na minha palavra, ela vai fazer com que vocês sejam libertos. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que a palavra, ela tem uma obra a realizar dentro de nós, que é a libertação. Só que não é para aquele que escuta a palavra de Deus e sai e vai viver da maneira como vivia antes, como se ele não conhecesse a palavra de Deus. Mas é para aquele que permanece na palavra. Este, meus irmãos, é chamado de discípulo. E esse se torna liberto em Cristo Jesus. Agora, então, eu vou para o versículo 34, que diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, como nós já falamos aqui, o pecado dá uma sensação de prazer muitas vezes, né? Ah, eu tenho dinheiro. Ah, eu posso conquistar aquilo que eu quero aqui no mundo, né? Ah, eu quero tal coisa deste mundo, né? Ah, eu tenho aquela outra pessoa fora do casamento e eu me sinto muito bem com ela, né? Enfim, dá uma sensação de prazer, né? Porém, aqui ele vai dizer, Jesus disse aqui, que todo aquele que comete o pecado é escravo. É escravo, está sendo escravo. Ele não tá liberto. Mais uma vez, Jesus chama a nossa atenção para a libertação que existe fora do pecado. Ele está mais uma vez nos dizendo: busque ser livre do pecado. Agora eu vou então, irmãos, para o versículo 35. Diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Irmãos, Jesus me mostrou por esse texto que existem duas casas, só que só uma é verdadeira. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas aparentes, porque elas são temporárias, né? Mas nós devemos atentar para as coisas que são eternas, as que são espirituais, as que são de Cristo, né? Então, irmãos, aqui o que o Senhor Jesus Cristo está falando é exatamente disso. Existe uma casa que é temporária e que, portanto, ela é uma ilusão, ela é falsa, que é a casa do pecado, ou seja, a casa do mundo. Ninguém que está morto está no pecado, né, irmãos? A pessoa peca enquanto vive essa vida terrena. A outra casa, meus irmãos, a casa que é eterna, é, portanto, verdadeira. Essa é a casa de Cristo. Essa é aquela que Jesus disse: eu não sou deste mundo. Irmãos, o servo passa pelo mundo, fica na servidão do pecado e morre. O Filho, Jesus Cristo, e sua descendência, que é livre, estão na casa que é eterna. Você compreendeu por que é que Jesus está falando sobre crer nele? Por que é que Jesus está dizendo para nós: saiam do pecado? Você compreendeu?
Jesus diz que ele está na casa que é eterna. E ele vai dizer aqui em seguida sobre a descendência dele. Quer ver? Versículo 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, Cristo quer inserir cada um de nós dentro da casa que é eterna. E para isso, meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus Cristo e sair hoje mesmo do pecado. Eu não sei quantas mensagens mais como esta serão ouvidas, serão pregadas. Eu não sei se vai haver tempo para isso, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós sabemos que este mundo é finito. Irmãos, nós temos que tomar a nossa posição, nós precisamos lutar, nós precisamos orar para que o pecado saia de dentro de nós. Nós precisamos buscar estar em Cristo, buscar obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que nos encontremos então na casa onde o Filho está, porque a casa dele é a casa para a eternidade. Então, irmãos, aqui eu vou terminar a mensagem dizendo que quem quiser alcançar a eternidade precisa deixar o pecado para trás e seguir Jesus Cristo. Amém? Eu espero que esta mensagem fique aí no seu coração, verdadeiramente gravada nele, e que nunca mais você possa esquecer deste dia, dessa mensagem. Amém? João capítulo 8, Jesus não diz apenas para os fariseus, mas ele diz para nós também: saiam do pecado, creiam em mim, tá certo? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo.